O prefeito Ricardo Nunes ironizou a fala do presidente Lula de que um pilantra estaria por trás do aumento dos preços dos ovos. Soraya Lawande vai explicar melhor sobre isso para nós. Soraya. A polêmica do ovo ainda gerando bastante repercussão. Bom, só para a gente lembrar o contexto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na última sexta-feira em Sorocaba, participando da cerimônia de entrega de ambulâncias novas para o SAMU. E durante a sua fala ali no palco, ele disse que o preço do ovo está caro e que ele ainda não encontrou uma explicação para essa alta. Logo em seguida, o presidente Lula disse que quer descobrir quem passou a mão, isto é, quem está roubando no preço do ovo. Lula ainda chamou de pilantra o suposto responsável pela alta. E foi justamente esse trecho da fala de Lula, que o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, faz referência em uma declaração sobre querer descobrir quem é o pilantra. Ele chegou a gravar um vídeo em suas redes sociais, foi durante uma visita em um armazém solidário da cidade de Tiradentes, que fica aqui na zona leste da capital paulista. Nunes chega a pegar uma cartela de ovos e aponta o preço da mercadoria, que custa ali nesse armazém solidário R$ 9,99. Vamos ouvir um trecho desse vídeo, então, que foi publicado pelo prefeito em suas redes sociais. Estão procurando por aí o pilantra que aumentou o preço dos ovos lá fora, que custa em torno de R$ 30 a cartela de 20. Aqui, dá uma olhada, R$ 9,99. Eu não sei onde é que está o pilantra que subiu o preço lá fora, mas a pessoa que diminuiu o preço aqui para as pessoas pobres comprar, eu sei quem é, sou eu. Não é isso? Pois é, foi esse o vídeo publicado pelo prefeito nas redes sociais. E só para a gente explicar aqui para a nossa audiência, os armazéns solidários são locais gerenciados pela Prefeitura de São Paulo que vendem produtos mais barato, com desconto de até 50%, para a população que tem registro no CadÚnico. O prefeito Ricardo Nunes esteve nesta terça-feira, então, no local para apresentar a estrutura desse armazém solidário para a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e também o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima. Os armazéns, como eu disse, são equipamentos da prefeitura que vendem produtos mais baratos para a população pobre, com registro, então, no CadÚnico. Deise, Beraldo, começando com você, Deise. Lívia, essas relações e essas intrigas na política, elas são normais, né? São partidos opositores, são opositores na política. O que não é normal é o preço dos alimentos subindo desse jeito, e todas as medidas que o governo apresenta, elas são medidas paliativas. De novo, né? A gente fala tanto em relação à reforma tributária, isenção do imposto de renda, que são medidas que pensam sempre a curto prazo. Em relação aos alimentos é a mesma coisa. Todas as medidas que o governo tem tomado em relação a isso, elas são medidas de curto prazo e nunca de médio e longo prazo. E aí a gente tem que lembrar que o governo, o Palácio do Planalto, estão um pouco assustados, porque ano que vem é um ano eleitoral, é um ano, tecnicamente, em que o PT tenta uma reeleição, mas até agora, nesse Lula 3, não tem conseguido apresentar um projeto eficiente de governo, né? Não tem ainda uma marca no Lula 3. Durante a campanha eleitoral, um dos motivos que fez o presidente Lula ser eleito foi justamente quando ele falou que o povo brasileiro voltaria a comer picanha. E agora até os alimentos mais básicos, como o café, a carne e o ovo, eles estão subindo e o brasileiro não consegue mais comprar. Então, além dele não conseguir a promessa, tem aquele efeito reverso, né? Os alimentos ainda ficaram mais caros e o governo não consegue apresentar uma solução nem econômica e nem de narrativa. Então, é um problema, e aí essas brigas, elas acabam acontecendo. Obviamente, a oposição ao governo, ela vai preferir atacar, porque é um elemento narrativo muito forte, mas fato é que nessa discussão, Lívia, quem não tem razão é o Palácio do Planalto, é o presidente Lula, que não conseguiu conter ainda essa alta dos alimentos, e quando propõe alguma coisa é algo muito de curto prazo e nunca pensando numa solução de médio e longo prazo. Volto a falar que aquilo que a gente tem sempre dito na Jovem Pan, são medidas populistas que não pensam no Brasil logo depois de 2026, infelizmente. Pois é, Deise, com essa fala, o presidente da República se comporta como aquele batedor de carteiras que, depois de cometer o crime, sai gritando "pega ladrão". Afinal de contas, o governo tem bastante responsabilidade em relação ao aumento do custo dos alimentos, inclusive do ovo. É preciso lembrarmos que o governo vem atuando de forma muito objetiva para, por exemplo, diminuir a produtividade da mão de obra brasileira. Hoje há uma dificuldade enorme de produtores rurais conseguirem mão de obra para trabalharem nas colheitas, para trabalharem no dia a dia das suas lavouras, da sua produção de gado, na sua granja. Tudo isso leva ao aumento do custo dos alimentos.